Estamos aqui em mais um programa, Café com a Câmara, hoje junto com a juíza arbitral Emília Albuquerque, e nosso convidado de hoje é o Dr. Luiz Nubili. Boa noite. Boa noite, Patrícia, tudo bom com você? Bom, primeiro é uma honra, a Emília quer fazer alguma introdução? Sim, eu gostaria que você falasse um pouco a seu respeito. Bom, eu tenho pouco a falar de mim. Sou um advogado, sou um interiorano de São Paulo. Minha especialidade na área do direito é na área tributária, de formação, né, acadêmica. No escritório atuo na área empresarial. Falei que sou interiorano, mas meu coração ficou aqui em Guarulhos, que foi aqui onde eu cresci, né? Na área do direito, atuo na área empresarial, mas acho que aqui para a gente conversar, nós vamos falar, acho que de algumas questões próprias do direito tributário, arbitral e talvez ao final de questões imobiliárias, não é? Correto, correto. Doutor Luiz, como tributarista, gostaríamos de saber seu parecer sobre o projeto 4.257/19, que foi de autoria do senador Antônio Anastasia, do PSDB de Minas Gerais, que modifica a Lei 6.830, de 22 de setembro de 1980, para instituir execução fiscal, administrativa e arbitragem tributária. Bom, primeiro eu vou começar falando, acho que um pouquinho só do senador Anastasia. Ele é formado em Direito, né, até onde eu sei. Salvo engano, ele é professor de Direito Constitucional também. Então, ele tem um bom conhecimento sobre o sistema tributário, porque antes de falarmos de arbitragem, nós temos que entender que o sistema constitucional, aliás, tributário brasileiro, é um sistema constitucional tributário brasileiro. O nosso sistema tributário ele tem suas raízes, né, as suas matizes de validade na nossa Constituição. Então, ele fez o projeto, eu, obviamente, fiz um estudo desse projeto e dos artigos propostos para poder falar aqui com vocês. Eu não vou dar primeiro a minha impressão se é válido ou inválido o projeto, mas sim falar sobre se é interessante ou não um projeto dessa natureza e com meios de soluções arbitrais para esse tipo de problema que possam ocorrer. Que acho que é esse o propósito aqui. Na verdade, as execuções fiscais tributárias, as pendências de dívidas e cobranças de natureza tributária nos municípios, estados, eu acho que formam o grande volume de trabalho do judiciário. Pequenas comarcas do interior de São Paulo, qualquer juiz, você pode pensar que não, talvez o conhecimento aí, ou a opinião comum possa levar a crer que um juiz trabalha pouco, mas é uma inverdade, um juiz trabalha muito. O que assola um juiz de uma pequena comarca do interior são as execuções fiscais municipais e estaduais. Então, é um grande volume de trabalho e são, às vezes, execuções que você não tem uma finalidade prática, porque o valor é muito pequeno, eventualmente o município não atualizou seu dado cadastral dos contribuintes e você acaba distribuindo execuções ineficazes. Então, neste primeiro momento, olhando sobre o ponto de vista da efetividade do direito, da satisfação, eu acho muito válido um projeto dessa natureza, né? Então, para resolver esse problema que atola o judiciário. Na sequência, após sua intervenção, eu vou fazer algumas críticas sobre esse projeto. Então, é exatamente isso que a gente gostaria de saber. Onde você acha que esse projeto poderia ser melhorado? Quais os pareceres que você tem para que esse tipo de contribuição seja melhorada, né? Bom, eu tenho que partir do princípio, quando a gente fala de relação de crédito tributário, nós estamos na seara do direito público. Tá? Então, vou explicar para o cidadão comum que eventualmente vai assistir o vídeo de vocês. Vocês, obviamente, têm formação jurídica, ficaria o mais no mesmo. Mas para o cidadão comum, quando a gente está na seara da relação de direito público, esse direito a esse crédito é irrenunciável. E a Lei 9.307, que regula a situação, as relações de arbitragem, né, para a solução de conflito, ela é muito clara no artigo 1º, na cabeça do artigo, no caput do artigo, que ela se aplica a direitos disponíveis. E eu não digo, nem por disposição legal, mas a jurisprudência, ou seja, para você
que não tem conhecimento em direito, os precedentes de julgados, eles levam a crer que essa relação de crédito é, de fato, indisponível. Então, eu ainda vejo com alguma reserva este projeto. Eu acho que ele deveria trazer no seu bojo, tá? Ele precisaria sofrer algumas alterações, e aí fica para vocês, daqui da Câmara de Arbitragem aqui de Guarulhos e Mediação de Guarulhos, fazer essa sugestão, eventualmente ao senador, para alterar esse projeto, ou para qualquer outro congressista, para alterar e aperfeiçoar esse texto de lei. Na minha visão, teria que haver alguma alteração na Constituição, já que o nosso direito tributário ele tem uma matriz constitucional. Então, eu não vejo como fugir disso. Mas, se vier por lei infraconstitucional, teria que ter uma alteração da nossa lei de arbitragem. Então, ela teria que vir com uma alteração para direitos disponíveis e indisponíveis. E aí, com menção expressa às pessoas jurídicas de direito público para transigirem. Então, a lei de 9.307 ela foi modificada em 2015, colocando tudo que for do governo passível de ser resolvido por arbitragem. Mas você acha que deveria ter uma especificação, uma definição maior na parte dos tributos? De fato, a lei fala de autarquias, pessoa jurídica de direito público, mas ela mantém a parte do direito disponível. Uhum. E eu, obviamente, pode ser que tenha outro advogado ou outro colega que tenha opinião diversa da minha. Mas eu ainda entendo que o direito da relação, o direito que recai ou que regula a relação de crédito tributário é indisponível. Então, se não houver uma alteração expressa do caput, entendo eu que essa lei dificilmente passaria de uma comissão prévia de Constituição, tá, de constitucionalidade. Entendo eu. Ou, se viesse a ser promulgada, ela poderia facilmente, na minha visão, ser objeto do Maddim. Mas, novamente, eu não acho a ideia uma ideia ruim. Muito pelo contrário, eu acho uma ideia excelente e creio eu que muitos juízes de comarcas aí do interior de São Paulo devem estar aplaudindo de pé que uma lei dessa daqui passe com perfeição e não com imperfeição. Então, fazendo um detalhamento na lei da arbitragem, a de 2015 ela não foi suficiente, deveria ser ficar mais claro, digamos assim, porque existe uma brecha aí, quando eles falam que a arbitragem pode trabalhar com o governo, existe uma brecha por causa do direito que não é disponível. Na verdade, ela mantém no artigo 1º a questão do direito disponível. E a relação de crédito tributário, isso é uníssono, tá? É uma relação de direito indisponível. Ao administrador público, tá? Cabe a ele, dentro da discricionariedade que ele tem, que não se confunde com arbitrariedade, agir dentro dos limites que a própria lei ofere para ele. Então, assim, a lei fala para o administrador, você pode, eventualmente, dar um desconto para o contribuinte daqui até aqui. Acima disso, ele vai agir com arbitrariedade e com excesso de poder. Ele não pode fazer isso. É diferente da relação de direito privado, que, eu tenho um crédito privado. Eu posso negociar com você e renunciar ao crédito que eu quero. Aliás, eu vou dar um exemplo, até para o ouvinte. Um exemplo de direito privado, é de direito privado, mas a tônica segue exatamente a mesma lógica. Pense você, Patrícia e Emília, num síndico de condomínio. Não sei se vocês moram em prédio, né, mas um síndico de condomínio administra coisa comum. Sim. Vamos supor que um proprietário de uma das unidades eventualmente está devedor. Você até pode ter um carinho por ele e falar assim, sou síndico, quero fazer um acordo e dar um desconto para ele. Mas, a bem da verdade, quando você dá um desconto para ele, você está renunciando ao crédito alheio. Entendeu? Então, eventualmente, se você parcela o débito sujeitando a correção monetária, você vai recompor seu poder de compra corroído pela inflação. Mas o mesmo dinheiro vai para o caixa. Agora, quando você dá o desconto sobre crédito alheio, você está fazendo algo que é irregular. Essa mesma tônica é que segue a relação de direito público, e principalmente nessa área tributária. É mais ou menos como na área trabalhista, que ficou também uma brecha, porque na reforma trabalhista eles permitem que a arbitragem possa resolver uma rescisão. Só que você tem um teto para resolver essa rescisão. Então, é mais ou menos essa brecha que tem também com essa mudança que teve na 2015, como tem na trabalhista, né? Na área trabalhista, a situação fica um pouco mais complicada, porque a gente acaba caindo num critério ideológico. Dentro do direito público, administrativo, tributário, a gente tem critérios um pouco mais
rígidos de interpretação da norma e mesmo da situação de fato. Dentro do trabalhista, a gente acaba caindo em critérios ideológicos, a gente vê julgados, eventualmente afastando uma lei cogente, ou seja, uma lei imperativa, com interpretação em tese estreita, e eventualmente aquele juiz julgando naquela situação, por base em princípios ou por convicções muito próprias, afasta aquele critério. No trabalhista é difícil. Eu acho que para a área trabalhista, uma solução arbitral seria assim, excepcional. Basicamente, a Justiça do Trabalho é uma justiça de negociação de valores. Tá? Sim, exatamente. É claro, quem estiver me ouvindo e que é um grande escudeiro da Justiça do Trabalho vai dizer que eu estou cometendo um sacrilégio. Mas, a bem da verdade, a gente sabe que na prática é assim que se resolve. E a arbitragem, eu acho que seria uma solução barata, mas teria que ter critérios muito rígidos. Então, vou dar assim, a título de exemplo. O empregado tem nível superior, pode se sujeitar à lei de arbitragem. Salários de 20 mil para cima, pode sujeitar à arbitragem. Agora, quando você cai num critério que você abre margem à interpretação, aí, eventualmente, um juiz que tem as suas convicções particulares pode afastar esse critério muito estreito e acabar assim, eu acho que isso aqui não está correto, eu vou afastar. E você cria uma insegurança jurídica. Então, teria que ter assim, critérios muito objetivos, mas eu não tenho dúvida que, para a Justiça do Trabalho, a arbitragem, se fosse uma norma muito bem pensada, com critérios muito objetivos, seria assim, uma grande solução. Os que estão fora dessa definição, eles acabam indo para uma conciliação, né? Que, na verdade, no passado já era muito bem admitida, você tinha as câmaras de conciliação prévias, Sim. E que no judiciário os advogados acabavam questionando a legalidade dessa comissão prévia. Aliás, é muito comum, não estou falando uma novidade, pega de 2 anos para trás, qualquer reclamação trabalhista que tenha tido câmara de conciliação prévia vem com uma preliminar alegando ilegalidade dela. Então, por isso que a lei, muito bem feita, com uma redação muito clara, ela fecha o caminho para a gente ter a chamada insegurança jurídica. E eu acho que é isso que nós temos que ter vistas para seguir. Mas a conciliação hoje ela é permitida, né, para partes trabalhistas. Sim, hoje é permitida. Então, novamente, por causa da reforma. Sim, por causa da reforma. E eu acho que para a área trabalhista, eu acho assim, extremamente viável. Sou realmente um apoiador. Agora, a questão aqui é para a área tributária, que é a área da minha especialidade. Que existe a necessidade de que ele tenha algumas definições mais concretas para que o dia de amanhã, de repente, a arbitragem possa também trabalhar dentro dessa área, né? Sim, a gente pode fazer sugestões. Na verdade, quando eu falo a gente, eu estou, obviamente, passando essa bola para vocês, né? Não estou assumindo esse ônus. Quem sou eu para sugerir algo para o senador Anastasia, que é um constitucionalista? Mas vocês, eu acho que nós do povo, vamos dizer assim, nós poderíamos sugerir esse aperfeiçoamento da norma, porque, com base em precedentes que já são muito consolidados, a gente tem como mensurar as consequências do dia de amanhã. Então, sugerir desde já um aperfeiçoamento do texto de lei, nós vamos ter 2 ganhos. Primeiro, a segurança jurídica imediata da aplicação e a eficácia imediata, e a segurança jurídica do vindouro, de que não vai ser questionada aquela decisão ou aquele acordo formulado. Doutor Luiz, vamos ir agora para um intervalo e já voltamos. Claro. Você, construtora, quer validar o método construtivo que mais cresce no Brasil? A Argamassa Biomassa é um produto que segue as normas 15575 e 16590. Agora sua obra vai ficar 40% mais barata, 4 vezes mais rápida. O produto segue todos os requisitos normativos e sua obra muito mais limpa. São mais de 4,5 milhões de metros quadrados construídos e estamos com uma política especial para você ser nosso parceiro. Quer saber mais? Clique ou entre em contato conosco. Olá, pessoal. Voltamos com o programa Café com a Câmara. Hoje nós estamos entrevistando o Luiz Nubili. Tudo bom, Luiz? Vamos continuar com as perguntas, tá bom? Vamos lá. No caso de precatório, a arbitragem também poderia resolver esses casos? Qual o seu parecer com relação a isso? Eu não posso dar parecer. Né? Mas é a sua opinião. É uma opinião. Eu posso Como advogado experiente. Vamos dizer assim, uma opinião genérica, uma discussão acadêmica. Vamos Tudo dizer bem. assim, né? Bom, rememorando ao que havíamos colocado
no bloco anterior. A questão aí envolve o direito se é disponível ou indisponível, que basicamente é o que a gente vai colocar como fiel da balança para ser submetido ou não ao regulamento da lei de arbitragem. Neste caso, né, renunciar a um crédito tributário, ou seja, o agente público renunciar a um crédito que é do erário público, ou seja, de tudo e de todos ao mesmo tempo, como eu havia colocado, eu acho que não é possível, pelo menos com a redação do nosso texto normativo hoje. Agora, no caso de um precatório, o precatório basicamente é um ticket, né, falando uma linguagem simples, Sim. mas é um ticket de crédito, já é uma certeza de que o cidadão comum tem um crédito em relação ao ente público. Eu acho que seria possível. Tá? Nesse caso, eu acho que seria possível, porque basicamente o cidadão poderia, que está na seara privada, renunciar a um crédito próprio. Tá. Aí está na seara privada. Né? Tá. Então, eu faço aqui de forma assim, muito veemente essa diferenciação. No caso aqui do cidadão, eu acho que seria bom. E a gente sabe, até já fazendo uma complementação, a gente sabe que o cidadão fica esperando, às vezes, muito tempo para receber o seu crédito. A fila do precatório, eu acho que talvez seja das piores agressões ao cidadão comum. Quer dizer, já esperou tanto tempo para ter uma sentença numa vara de direito público reconhecendo o seu crédito. É ou não é? E ainda fica mais aquela fila para receber o seu direito. Isso quando não vem uma política governamental e posterga ainda mais por meio de emenda constitucional o pagamento desse precatório. Então, eu acho que seria assim de bom grado, seria extremamente útil e acabaria com essa fila de sofrimento do cidadão. Tá? Perfeito. Seria, acho que muito útil. Bem, voltando agora para a área de investimentos, né, construção civil, como estão os apartamentos construídos em Guarulhos que já foram vendidos todos? Ou esses apartamentos foram utilizados uma cláusula arbitral nos contratos de compra e venda? Como seria interessante colocar uma cláusula fechada neste momento, já que não causaria custos para as pessoas, se colocasse já no início essa cláusula arbitral no contrato? Bom, só rememorando aqui, até porque numa outra entrevista aqui para a Câmara Arbitral de Guarulhos, eu acabei mencionando desse empreendimento imobiliário, que esse grupo de investidores do qual sou advogado está aqui fazendo em Guarulhos, muito por minha influência, né? Eu gosto muito da cidade. Falando especificamente do proveito da cláusula arbitral, para esses contratos imobiliários, eu acho assim muito útil. Como disse da última vez e repito aqui para vocês agora, a solução rápida, né, de um problema, isso cria um bom ambiente de negócio. Para você fazer negócios, não basta você ter o desejo, não basta você ter os recursos, eventualmente você tem que ter um bom ambiente de negócios. E, na minha visão, eu entendo que uma Câmara Arbitral muito bem estruturada, um contrato muito bem feito também, né, para não abrir margem a uma insegurança jurídica, poderia criar um bom ambiente de negócios. E quando a gente fala de bom ambiente de negócio, como disse da última vez, a gente tem que pensar na célere solução destes problemas. No fim das contas, o que a nossa sociedade procura é solucionar rápido os seus problemas e atingir o que a gente chama em direito da paz social. Então, vejo assim de grande valia inserir nesses tipos de contrato uma cláusula arbitral. Quando esse grupo de investidores escolheu Guarulhos junto com você indicando a cidade, ele foi pensado mais para um alto padrão ou para um padrão Minha Casa Minha Vida, né? Eu chamo de alto padrão Senna e Xuxa, né? Nessa sua classificação, eu confesso, Patrícia, que eu não conhecia, né? Mas achei muito interessante. Eventualmente eu vou sugerir para esse grupo de investidores que coloque isso na chamada de divulgação do empreendimento. Eu fiz uma pós em marketing e a gente tinha esse mercado, o mercado Senna, né, que era o mercado de alto padrão, e o mercado Xuxa, né, que seria um mercado mais assim de mais popular mesmo, né? Bom, para começar a fazer um investimento, né, regra básica é você identificar o seu mercado. Exato. Então, a gente não pode projetar o nosso desejo e tomar o nosso desejo como uma realidade absoluta.
Então, identificar bem aquele mercado e ver que aquele mercado tem aptidão para absorver o nosso produto, que você vai, no caso de uma compra e venda, e com lucro, né? Objetivando lucro, a gente tem que identificar bem esse mercado. É um pré-requisito. Então, identificar o mercado Sena e Xuxa talvez não seja um exagero. Ali naquela região, a proposta desse grupo de investidores foi fazer um produto para Minha Casa Minha Vida, mas assim, muito bem qualificado e acabado. Então, não é aquele esquema caixotão que se vê por aí, sem dignidade. Então, o que se pretende ali, de fato, é oferecer para uma população carente, ou de um bairro simples, no caso Jardim Maria Dirce, de Guarulhos, desse primeiro empreendimento, mas de qualidade. É claro que existem técnicas e também existem objetivos particulares de quem está investindo. Ele não quer ficar com estoque de unidades. E para não ficar com estoque de unidades, você que fez marketing, você tem que ter um bom produto, né? Você tem que ter um bom preço também. Então, oferecer um bom produto com uma qualidade superior ao que você tem na região, bem acabado, que ofereça dignidade para o cidadão, porque isso não pode ser colocado em segundo plano. E com um bom preço, eu acho que eles vão conseguir atingir esse objetivo. E lá são apartamentos ou são casas? São unidades de apartamentos, né? Então, apartamentos. Condomínio edilício, né? Quantas torres tem lá? Olha, eu vou tomar cuidado para não errar. Salvo engano, são 3 torres. É que o projeto foi alterado por algumas vezes por conta de cota aérea. Apesar de não fazer parte do cone aéreo de Guarulhos, Guarulhos é um grande... Olha, vocês investidores, tomem cuidado com isso, viu? Mas Guarulhos é um grande problema por conta do nosso aeroporto, que é uma solução para a arrecadação fiscal da cidade, mas para a construção... É a base aérea, né? Sim. Então tem a questão do cone aéreo. Apesar de não fazer parte do cone aéreo, o projeto teve que ter algumas alterações. Então, salvo engano, são 3 torres e 386 apartamentos, salvo engano. São o quê? 10 andares? O terreno é em desnível. Tá. Então, a primeira torre, se eu não me engano, são 6 andares e as outras vão aumentando porque a gente tem que respeitar a cota aérea. Não pode ultrapassar aquele limite da aeronáutica. E quando escolheram a Guarulhos, ela foi mais focada por não ter algum empreendimento né, dessa forma, quer dizer, voltado para um público Minha Casa Minha Vida, mas mais estilizado? Não, na verdade, eu já tive até a oportunidade de falar isso de forma mais en passant numa outra ocasião. Mas, na verdade, Guarulhos, como eu coloquei, inclusive abri isso para eles, já coloquei isso também mais uma vez, eu não fui o fiel da balança para decidir, mas contribui muito. Guarulhos é uma cidade que representa das grandes cidades do Brasil, talvez um dos grandes e maiores exemplos de ocupação desordenada. Então, passamos aquele grande período de industrialização, década de 60, 70, milagre econômico, depois vem a crise da década de 70 e 80, mas a gente teve uma grande emigração ou imigração para cá. Uma cidade cheia de problemas e complexas também é uma cidade cheia de oportunidades. E eu acho que esse foi o grande trunfo que foi identificado por esse grupo de investidores para criar um empreendimento lá. Então, você tem um grande adensado populacional. Então, você tem muitos trabalhadores na região. Você tem uma cidade, que é Guarulhos, com um parque industrial invejável, inclusive para outras grandes metrópoles internacionais. Então, você tem renda, você tem uma grande densidade populacional, só que, como toda cidade que cresceu desordenadamente, você tem eventualmente uma demanda reprimida por habitação de qualidade. E foi neste ponto que acho que esse grupo de investidores atirou, e espero acertar. Com certeza. Já tem gente morando ou ainda não foi feito o lançamento? Na verdade, nós estamos na fase de solução jurídica. Então, pela lei de incorporações, nós temos que seguir algumas regrinhas básicas para poder vender. Nós não podemos vender antes de sair um documento chamado popularmente como RI, que é o registro de imóveis, a formalização da incorporação. Após isso, nós podemos fazer a venda formal, ou a pré-venda, que se chama. Então, no momento, nós estamos aguardando essa resposta do registro de imóveis aqui de Guarulhos, do primeiro registro, para seguir em vendas. Primeiro registro, acelera, né? Aguardamos isso. Já que a gente está falando.
Justamente a gente, em outra entrevista, falou um pouco disso, né? Que é tão difícil as pessoas terem escrituras aqui em Guarulhos, então um grupo de pessoas que estão tentando fazer tudo certinho tem que acelerar um pouquinho, né? Eu não vou nem colocar a culpa no registro de imóveis de Guarulhos, com essa questão que você colocou, porque nossa cidade cresceu de modo complexo, é uma cidade complexa, tem muitos problemas, até mesmo os serviços públicos, a gente tem problemas em razão desse crescimento desordenado. Sim. Então, grilagem, ocupação desordenada do solo aqui em Guarulhos, parcelamento do solo irregular, é uma realidade que a gente que a gente convive aqui em Guarulhos e que eu imagino para o administrador público de Guarulhos seja um grande problema a ser solvido, quiçá pelo registro de imóveis com a formalização do documento. Sim. Acho que a reforma urbana é uma das coisas mais difíceis a acontecer em uma cidade como Guarulhos, ela é muito necessária, né? Claro que é muito difícil, é uma realidade muito complexa, mas é um grande desafio para aquele que eventualmente queira se candidatar a um cargo público, né, e queira doar um pouquinho de sua competência, do seu sucesso pessoal. Acho que é um desafio a ser eventualmente enfrentado aí por alguns guarulhenses aí, eventualmente ilustres, né? Luiz, me dá uma curiosidade, assim, como advogado na área de construção, né? Como que você enxerga a cidade de Guarulhos para esse setor da construção? De uma forma sucinta, assim. Assim, eu enxergo uma cidade com oportunidades. Eu acho que é uma cidade a ser explorada. Nós temos aqui em Guarulhos o que todo investidor quer. Primeiro, nós temos área, né, área urbana. Guarulhos tem uma grande parte dela com parques estaduais, né, tem aqui acho que o núcleo engordador, acho que tem parque municipal, então, que são áreas reservadas e que não podem ser submetidas à construção civil. Mas nós temos bastante área a ser explorada e nós temos o principal para o investidor, adensado populacional e renda, porque a cidade de Guarulhos tem muita indústria. Hoje está se tornando mais uma cidade de serviços, mas nós ainda temos muitas indústrias. Então, para investidor, acho que é um território fértil para vir ser explorado. E, obviamente, contando aqui com a Câmara de Arbitragem para oferecer uma solução mais célere e mais efetiva para esse consumidor. Perfeito. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para o pessoal, para o povo guarulhense, para os internautas, né? Eu não conseguiria iniciar essa fala sem, primeiramente, agradecer a vocês aqui da Câmara de Arbitragem e Mediação de Guarulhos pelo convite. E, mais uma vez, eu me coloco à disposição, havendo o convite, retorno aqui à casa, assim, muito honrado realmente. E para o cidadão guarulhense, eu quero deixar para você, obviamente, votos de esperança. A cidade, eventualmente, pode ter alguns pontos a receberem, pode receber crítica nossa, de cidadão, mas a cidade é uma cidade que a gente não tem como deixar de amar. Então, faço o voto de esperança para você, guarulhense, e que, obviamente, venha ser aqui, em outras oportunidades, o telespectador do canal da Câmara de Arbitragem de Guarulhos. Obrigado. Eu agradeço ao Dr. Luiz Nubili por estar aqui hoje no programa, a juíza arbitral Emília Albuquerque, e encerramos mais um programa Café com a Câmara. Obrigada.